nossa Irmandade, que é sobre um fato que ocorre já historicamente, de muitos anos, no meio da nossa Irmandade, que é a baixa frequência na leitura da Bíblia Sagrada. As pessoas que o Senhor chama gostam de ter uma Bíblia. Tem irmãos que gostam de ter Bíblias de diversos tamanhos. Às vezes em casa, na sala, deixo uma Bíblia aberta, num capítulo que fale com a situação que a pessoa vive. Tudo isto é um bom desejo e é um respeito também por este livro que é sagrado, porque ali está a palavra de Deus. Mas com respeito à dedicação à leitura da Bíblia, é que ficou difícil. São poucas pessoas que se dedicam em ler a Escritura, pegar a Bíblia e ler. A maioria tem a Bíblia na mão, mas não lê. Não dá tempo, quando tem tempo não consegue ler, e o tempo não espera. Quando vê, lá se foi o dia, e não consegue. Para todo mundo é assim. Vem aqui na casa do Senhor mais cedo, poderia até ler alguma coisa da Escritura, mas chega até que ora, que conversa com alguém, abre a Bíblia, quando começa a ler, já a orquestra está afinando, já perde o foco. Então é uma leitura de costume que não produz nada, não grava nada. Fez uma leitura superficial. A leitura que nós recomendamos da Bíblia, irmãos, não é uma leitura superficial, de costume. É uma leitura que seja feita com atenção para que aquilo que se lê se fixe na nossa memória. Porque sempre tem espaço na memória para registrar coisas que nós queremos. Isto aí é só acostumar a fazer um pouquinho de esforço, ler com atenção, voltas, para os irmãos ver como é que a gente lê tudo mal lido. A gente pega uma folha da Bíblia e lê um capítulo qualquer. Quando terminou, volta lá no começo para ler outra vez. Já esqueceu tudo, dá a impressão que é a primeira vez que nós estamos lendo. Porque não absorveu o cérebro, não absorveu o conteúdo daquelas palavras. Então é necessário ler atentamente, procurar saber o porquê daquele assunto, por que está escrito daquele jeito, por que o apóstolo, o Senhor, recomendou daquela maneira. Leia outra vez, volta mais atrás, leia de novo. Fazendo isso você vai concluir, não, ele está ensinando porque a pessoa praticou isso, ou praticou aquilo, e assim por diante. Então é uma repreensão para alguém, mas que serve de exemplo para nós. Então ali nós aprendemos alguma coisa. Isso quando lê, mas o problema é que a gente não lê. Não há tempo de ler, não há vontade, porque quando, historicamente é assim, pegou um livro grosso, acaba o ânimo de ler. Dá para uma pessoa um livrinho fininho de 5 milímetros de espessura, de letra grande, mas é gostoso, já é igual gibi, quando a criançada lia. Era gostoso porque pegava aqui, pronto, terminou. Lia de novo, terminou. E prestava atenção. Agora a Bíblia, ela é grossa, tem muitas folhas, letra miúda, tudo juntinho. Então requer de nós um pouquinho mais de esforço. E os assuntos não são assuntos que atraem, são assuntos que mostram realidades da vida. De modo que precisa ler, mas nós gostamos de ler e somos conhecidos como crentes que são contra a leitura da Bíblia. Sempre foi assim. Deus deu graça, irmãos, de escrever uma carta e ler perante a Irmandade, que trata sobre o dever de examinar as Escrituras
Caros irmãos, a paz de Deus. Diante dos questionamentos que têm surgido entre o ministério e a cara irmandade quanto ao estudo das Escrituras Sagradas, é considerado que tais questões têm gerado opiniões divergentes. O Conselho de Anciães, em oração diante de Deus, entende ser oportuno oferecer um esclarecimento doutrinário. Com base nas Santas Escrituras e firmados na sã doutrina, buscamos apresentar reflexão sobre os significativos dos termos estudo e exame. No contexto da Escritura, compreensão e aplicação da Palavra de Deus, com o objetivo de edificar, orientar e preservar a comunhão e a simplicidade do Evangelho entre os servos do ministério. Deixou-nos o Senhor Jesus o esclarecimento substancial quando disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Constata-se com zelo e discernimento que há em determinados contextos uma crescente polarização. De um lado, os que rejeitam o conhecimento bíblico. De outro, os que com preferência e reverência buscam aprofundar-se na palavra para melhor exercerem o ministério e edificação à igreja. Torna-se, portanto, necessário um procedimento que promova a unidade, dissipe dúvidas e reafirme a centralidade da Escritura como fundamento da fé e prática cristã. O termo estudo, de origem latina, denota aplicação diligente, zelo e esforço. No contexto cristão, estudar a Bíblia Sagrada é dedicar-se com humildade à leitura e à meditação das palavras, buscando o crescimento do Evangelho, como nos orientou a carta escrita pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse empenho inclui compreender o lado sagrado em seu contexto, reconhecendo os interlocutores, as circunstâncias e a intenção do autor inspirado, para que a mensagem seja corretamente interpretada e fielmente pronunciada ou anunciada. Mais profundamente, a Escritura emprega o verbo examinar, como apenas em Atos 17, no verso 11, referindo-se aos crentes de Bereia, que estes foram mais nobres dos que os outros que estiveram em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, os irmãos de Bereia, eles recebiam o Evangelho, o anúncio da palavra. Só que eles pegavam a Escritura que eles tinham e examinavam para ver se estava de conformidade ao que estava escrito. O termo grego traduzido como examinar significa investigar com rigor, discernir criteriosamente e julgar com profundidade. Não se fala apenas de um esforço intelectual